Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje a memória de São João, apóstolo e evangelista. Do Evangelho segundo São João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sabemos que o evangelista São João fala dele mesmo toda vez que se refere ao outro discípulo. E há uma particularidade quando ele diz sempre que se trata do discípulo a quem Jesus amava. Nós sabemos que João era filho de Zebedeu, irmão de Tiago, pescadores, sócios de Simão Pedro e de André, que foram chamados por Jesus, e que Jesus nutriu uma verdadeira e estreita relação com 3 destes 4 discípulos, Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeu e Pedro. E João, assim, se apresenta como sendo o discípulo a quem Jesus amava. Havia uma relação estreita de Jesus com João. Não que ele tenha demonstrado isso no Evangelho em muitas passagens. O máximo que nós encontramos é quando na última ceia ele diz que Pedro pediu a João que perguntasse a Jesus quem era o traidor de quem Jesus tinha falado. E então diz que esse discípulo se reclina no peito de Jesus para perguntar. Quer dizer que ele tinha uma proximidade. Mas o mais bonito na história é que este discípulo, que é considerado o evangelista mais teológico, ele vai falar das coisas mais importantes sobre Jesus, de uma fé já consolidada, de uma crença já não apenas de que Jesus é o Messias, mas já uma convicção de que Jesus é o Filho de Deus. Já num tempo mais posterior, ele tem condições de ver esta fé já assim sistematizada. Mas o que eu queria chamar mais atenção hoje é nesse trecho do Evangelho, no qual em poucas coisas nós encontramos a pessoa e as ações de João o evangelista. A primeira coisa é o fato dele mesmo não se apresentar, mas dizer o outro discípulo. No Evangelho de São João, quando ele usa o nome João, ele está se referindo sempre a João Batista. Quando ele vai se referir a ele mesmo, ele usa essa expressão, o outro discípulo, ou o discípulo amado. Então ele se coloca numa posição não privilegiada, embora ele tenha uma estreita ligação com Jesus. Ele não prevalece desta sua posição, embora nós saibamos que ele e o irmão tenham tido a tentação de pedir melhores lugares diante de Jesus também, diante do reino de Deus.
mas na maneira de escrever propriamente, João não expressa isso. Ele se sabia amado por Jesus. É importante saber que quem ama primeiro é Deus e deixar-se amar por Ele. Depois, os dois vão juntos ao túmulo, João e Pedro. Os dois corriam juntos, mas João chegou mais depressa. Isso se realiza não só fisicamente ali na corrida que dão para o túmulo, mas isso também, de uma certa maneira, em alguns momentos no Evangelho, parece acontecer. Parece que Pedro tenta se antecipar, mas acaba chegando depois. Tantas vezes ele foi intempestivo com Jesus. Tantas vezes ele, por ser apressado, acertou a resposta e foi elogiado. E tantas vezes ele se apressou e adiantou a resposta e foi repreendido por Jesus. Eles correm juntos, mas João parece compreender antes. É tão importante a atitude que ele tem, porque ele chegou primeiro, viu as faixas de linho, mas não entrou. Esperou Pedro entrar. Esta capacidade de dar tempo ao tempo, esta capacidade de compreender que o outro também vai chegar, que o outro também vai entender. Nós encontramos isso nessa personalidade de João. E depois, ao final, depois que Pedro entra no túmulo, então diz o texto, então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Aí então, na sua vez, ele dá o passo. Nós sabemos que João, evangelista, viveu muito mais tempo do que Pedro e os outros discípulos, e por isso ele pôde escrever até os anos 90. Por isso, além do Evangelho, escreveu cartas, 3 cartas. Além disso, escreveu também o livro do Apocalipse. Ele teve uma missão que verdadeiramente era de fazer ponte entre o período apostólico e o período pós-apostólico, no qual nós vivemos. Enquanto algum apóstolo ainda vivia, tínhamos as testemunhas de Jesus. E ele se preocupa em dar esse testemunho. Então, em primeiro lugar, disse que ele entrou também no túmulo, viu e acreditou. Esta é a primeira coisa. Nos escritos de São João, nós vamos ver que ele tem a preocupação de dar o testemunho daquilo que ele viu e daquilo em que acreditou. O que vimos, o que tocamos, o que nossos olhos viram, isso é que vos transmitimos. É assim que João apresenta o seu testemunho. Também encontramos no final do Evangelho, tem 2 finais, o Evangelho de São João, nós encontramos 2 fechamentos, mas existe um conteúdo muito bonito no final, diz assim, Jesus disse e fez muitas outras coisas que se fossem escritas não caberiam nos livros do mundo. Estas, porém, foram escritas para que acrediteis e para que, acreditando, tenhais a vida nele. Esta bonita missão de João Evangelista. Esse foi o destaque da sua vida, o grande evangelista, que no meio dos 4 evangelistas ainda se destacou por apresentar uma teologia jamais desenvolvida, uma fé mais consolidada. E com isso ele abre o espaço para nós que não tivemos a oportunidade de conviver com Jesus e que dependemos do testemunho deles. Rezemos. Ó Deus, que pelo apóstolo São João nos revelastes os mistérios do vosso Filho, tornai-nos capazes de conhecer e amar o que ele nos ensinou, de modo incomparável, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco,
Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.